E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre serviço com vocês. E servir como um privilégio. Se você está numa igreja e você tem conhecido mais de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui que já têm 5, 10, 15, 20, 30 anos de caminhada cristã, mas talvez algumas pessoas aqui que têm menos de 5 anos, menos de 3 anos, 1 ano, eu não sei. Mas o fato é que quanto mais você se relaciona com Deus, mais conhece a Deus, o serviço precisa ser algo que você vai praticar cada vez mais, porque o nosso mestre serviu. No entanto, há um contrassenso, né? Porque a nossa sociedade, ela fala e prega exatamente contra essa postura do serviço. Olha só, o individualismo exacerbado faz com que o servir ao próximo seja visto como uma perda de tempo, enquanto ser servido é tratado como um direito adquirido. Então, cada vez mais, vivemos num ambiente onde nós queremos os nossos direitos, queremos ser bem atendidos, queremos ser bem servidos, e quando nós vamos em um restaurante, em algum ambiente, né, nós queremos o melhor serviço, e quando nós não temos, nós reclamamos. Senhor, quem vai falar no Google, procurar a empresa e deixar um comentário ali, falando que não gostou de um determinado aspecto do serviço que recebeu. Cada vez mais, nós temos uma postura de querer ser bem servidos. E é exatamente o tempo que nós vivemos, é esse. E servir ao próximo é uma perda de tempo. Há pesquisas que mostram que o serviço voluntário é cada vez menos interessante para as pessoas. Diminui cada vez mais, há pesquisas que mostram isso, diminui cada vez mais o interesse das pessoas por serviço voluntário e pelo serviço abnegado para as pessoas. O serviço ao próximo era uma virtude, foi substituído por uma mentalidade de consumo e de exigências pessoais. Então, antigamente, poderia ser uma grande virtude você querer servir, você querer ser bênção para a vida das pessoas. No entanto, por causa de uma mentalidade consumista, de exigências pessoais, como nós já falamos, isso aqui começa a ser até careta. Cito os meninos aí, né? São os primeiros a chegar, passam som, ensaiam louvor de manhã, saem 1 hora da tarde, depois voltam para o culto à noite, e durante a semana tem os seus ajustes aí. E quem olha de fora e fala, puxa, esse pessoal, né, não tem mais o que fazer, não? Não tem outras coisas, não tem outras atividades. Por que eles estão se entregando tanto? Por que eles estão servindo tanto e se abnegando de tantas coisas? Porque, na verdade, o que nós ouvimos por aí é: você tem que se preservar, você tem que viver para você. Aproveite o seu dinheiro com você mesmo, aproveite o seu tempo com você mesmo, seja feliz, aproveite, né? Tenha prazer. Nós vivemos numa sociedade hedonista também. No entanto, meus irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós vemos um Deus que se encarna, e Jesus é o exemplo máximo do serviço. E há um texto em João, no capítulo 13, é um texto muito conhecido, onde Jesus está prestes a ser preso, torturado e morto, e ele tem um momento, uma refeição, uma ceia com seus discípulos. E ele está ali então reunido com os seus discípulos, e os discípulos entram naquele cenáculo, naquele ambiente da refeição, e era costume os pés. E o servo do servo do servo é quem fazia esse trabalho de lavar os pés. E essa história, eu vou passar por ela bem rapidamente, muitos já conhecem. Os discípulos meio que tentando disfarçar ali, ninguém queria fazer aquele serviço de lavar os pés, até que o próprio Jesus, ele coloca uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E essa era uma atitude de absoluta humildade, de abnegação. Então, o próprio Deus encarnado, o Rei dos Reis, agora está ajoelhado, lavando um pé sujo. E você pode imaginar como eram os pés, né? No primeiro século, da galera que caminhava de sandálias, e lá estava aquele pé, e lá estava o Rei dos Reis, encarnado, ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos. Então, ele troca uma coroa por uma toalha. E depois que Jesus tem esse ato de lavar os pés dos discípulos, ele fala: eu sou o mestre, e eu dei o exemplo, para que vocês vão e façam
o mesmo. Então, Jesus está colocando o paradigma do reino, o serviço. O primeiro é o último, não é assim? O primeiro é o último. Jesus está ensinando que é um reino de ponta cabeça, onde o maior é o menor, é o servo de todos. E se nós pertencemos a esse reino, nós vamos precisar entender esses valores e esses princípios. Amém? Você deseja entender isso? Que o Senhor nos dê graça para falar um pouco mais e que isso tenha clareza para você. Servir é uma atitude do tipo, à medida que você vai, é sobre uma postura de disposição que fica pronta para pegar uma toalha quando a oportunidade se apresenta. Então, o servo, a pessoa que tem um coração servo, ela entendeu que ela não é serva quando ela está na escala, por exemplo, da diaconia, ou na escala do ministério infantil, ou do ministério do louvor, ou na escala da multimídia, da fotografia. Não é um ambiente onde você está, o seu nome numa escala, e ali, não, agora eu vou servir, agora eu vou fazer algo, eu vou abençoar as pessoas, eu vou desenvolver um certo trabalho. O coração servo e esse serviço que o Senhor nos ensina é do tipo, à medida que você vai, você encontra uma toalha sempre que há uma oportunidade para servir. Será que nós, meus irmãos, temos tido esse posicionamento de servir, de encontrar uma bacia, uma toalha e começar a fazer aquilo que muitos não querem fazer e dedicar o nosso tempo, a nossa atenção, os nossos dons, o nosso conforto, tantas vezes, para fazer aquilo que outros não desejam? Talvez não, meus irmãos, talvez nós nos negamos. E é exatamente esse o contrassenso, porque a sociedade, como eu disse, nos diz: você precisa viver para você, você tem que cuidar dos seus afazeres, do seu conforto, do seu dinheiro, né? Tudo é seu. Então, tudo tem que girar em torno de você, ser bem servido. E se não for, você reclama, você muda de restaurante, você muda de loja, muda de igreja, né? Vai para outro lugar, escolhe um lugar melhor, porque você tem que ser bem atendido, você tem que ser bem servido, você precisa estar no centro. E se você não estiver tão bom para você, é simples, é só você trocar, é só você procurar outra coisa para fazer. Nós precisamos entender. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, no capítulo 7. Marcos 7, do 31 até o 37. Esse é o texto desta noite, ok? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Então, Jesus percorre aqui 129 quilômetros, quase 130 quilômetros, ok? Jesus, então, sai dos arredores de Tiro e Sidom, a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abre-se. E com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Nós vemos aqui uma cura maravilhosa de Jesus. E nós vamos aprender alguns princípios de Jesus que servia as pessoas, e nós, como discípulos de Jesus, precisamos seguir também. E o primeiro princípio é o princípio da proximidade. Jesus ensinou sobre esse princípio. Ele disse que o maior mandamento, quando ele foi perguntado sobre o maior mandamento, ele disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a você mesmo, como a nós mesmos. O próximo, quem é o próximo? Jesus fala muito sobre esse princípio da proximidade. Jesus, quando foi perguntado quem é o próximo, o que é o próximo, ele conta aquela parábola do bom samaritano. Lembram dessa parábola?
que é um homem que é espancado, passa um sacerdote, passa de longe, não faz nada, um levita da mesma forma não faz nada, até que vem um samaritano e cuida daquele homem judeu e faz aquilo que o sacerdote e o levita se negaram a fazer. Jesus pergunta: quem foi o próximo do homem? E é claro que a resposta das pessoas foi o samaritano que o ajudou. E aí Jesus diz: então vocês vão e façam o mesmo. Quem é o próximo? Qual é o princípio da proximidade? As pessoas que estão próximas. Tão simples quanto isso. Quem é o seu próximo? É o seu vizinho, é a pessoa que está do seu lado, trabalha com você, estuda com você, mora do seu lado, mora no seu condomínio, mora no apartamento de cima, de baixo. Há uma versão em inglês que fala que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Na tradução é amar o vizinho como a nós mesmos. O próximo é quem está próximo de você. E Jesus nos ensina esse princípio da proximidade quando esse homem que era surdo e mal podia falar, algumas versões chamam-lhe de gago, né? E ele vem suplicando, no verso 32, nós lemos sobre isso, que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Estava próximo de Jesus. E quem que Jesus curou? Esse homem que estava próximo dele, que chegou até ele. E Jesus faz essa cura. E esse é o princípio da proximidade. Quantas pessoas, meus irmãos, estão próximas a você? Quantas pessoas passam no seu dia a dia perto de você? Pensa nelas agora. Pessoas que você vai ver amanhã. Você vai para o seu trabalho, vai para a sua universidade, sua escola, não sei. Quem são as pessoas próximas de você? Quem você vai passar? São essas pessoas que Deus nos chama a servir e, mais do que isso, a amar. A amar. Sirva as pessoas próximas a você. Quem está no seu caminho, meu irmão? Quem está no seu caminho? Pensa nisso. O segundo princípio aqui é o princípio da pessoalidade. Eu acho lindo esse detalhe do texto. Esse homem começa a chamar a atenção de Jesus e eu me lembro de ter visto uma novela, não sei, da Record, essa cena. E eu me lembro que de ver esse homem que não podia falar, era surdo, e as pessoas caçoando dele, as pessoas rindo dele. E ele tentando se comunicar de alguma forma e a galera rindo, a galera debochando daquele homem. E olha o que Jesus faz, meus irmãos, no verso 33 que nós lemos. Depois de levá-lo à parte, Jesus fez muitas curas, não fez? Nós já lemos várias aqui, certo? E ele faz no caminho, cura, né? Onde está? Mas a única vez que Jesus leva para o lado, leva à parte, é aqui. Eu não sei se é porque estavam rindo desse homem, se as pessoas estavam caçoando, eu não sei, a novela da Record interpretou assim. Mas o fato é que houve uma pessoalidade. Jesus teve essa sensibilidade de levar aquele homem à parte, longe da multidão. Vem cá, vem cá. Vou falar com você no cantinho aqui. Aí chama ele no cantinho e começa a operar aquela cura tão esquisita, né? Jesus vai lá e coloca a mão nos ouvidos dele e faz aquela cura maravilhosa, mas faz no cantinho, nos bastidores, e opera aquele milagre de forma pessoal, de forma digna. Meus irmãos, nós somos chamados também a atender as pessoas com pessoalidade, com sensibilidade. E muitas vezes vai ser escondido, vai ser nos bastidores. Ninguém vai ver, mas você está atendendo alguém, você está cuidando de alguém, você está ouvindo alguém, você está sendo sensível à dor de alguém e não expondo isso para outras pessoas e atendendo de forma pessoal, de forma íntima, de forma privada. Jesus nos ensina esse princípio tão importante da pessoalidade. E em terceiro lugar, o poder que Jesus acessa aqui, que é algo sobrenatural. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Ele acessa o poder de Deus. Meus irmãos, se todos nós entendêssemos esse princípio e começássemos a acessar também esse poder dos céus que está sobre nós, amém? Disponível a mim e a você. Foi o próprio Jesus quem disse que nós faríamos obras maiores das que ele fez. Que coisa boa, hein? Jesus curou, expulsou demônios, ele levantou morto.
depois de 4 dias, sepultado. E ele está falando para mim e para você que nós faríamos obras maiores. Os sinais seguiriam aqueles que creem. Não é seguiriam aqueles que são formados em teologia. Não é seguiriam aqueles que fizeram um curso, né, em alguma universidade. Não, aqueles que creem. Acesse um poder dos céus e veja Deus curar as pessoas. Quantos creem que Deus continua fazendo isso? Amém? E por que nós, tantas vezes, somos tímidos em impor as mãos? Alguém do nosso lado diz, eu estou com uma dor de cabeça. Aqui, vou dar um remedinho para você. Tudo bem, pode dar um remédio, não tem problema. Mas quantos de nós paramos, nós vamos orar agora, em nome de Jesus? Quantas pessoas com algum tipo de problema ou de enfermidade, ou qualquer tipo de trauma emocional, e nós podemos acessar. Jesus está ensinando um princípio aqui, da proximidade, da pessoalidade e do poder de Deus, que pode ser acessado com fé. Meus irmãos, que nós possamos servir as pessoas ao nosso redor dessa forma. Os próximos, pessoas que estão perto de nós, pessoas que estão no nosso caminho. Você talvez se sinta chamado para ir para a Índia, para a África. Glória a Deus por isso, né? Para a Coreia do Norte, países sob extrema perseguição. Glória a Deus, Deus continua levantando missionários, levantando pessoas para ir às nações da terra, para pregar o Evangelho. Nós cremos nisso e pode ser o seu chamado, sim, glória a Deus. Mas há um princípio da proximidade. Quem é o seu próximo? Você é chamado a amar, cuidar e servir essa pessoa. Faça isso com pessoalidade, mas faça isso acessando um poder que está disponível para mim e para você. Ore com ousadia pelas pessoas no seu caminho, que você e eu possamos ter essa intrepidez, amém, meus irmãos? De impor as mãos, de realmente ver o Senhor agindo por meio das nossas vidas. Não tem a ver comigo, não tem a ver com as minhas habilidades ou com as suas. Se você é bonito ou não, se eu sou, não é sobre isso. É sobre o poder de Deus. Há um poder de Deus acessível, esse é o ponto. E nós podemos acessar, e muitas vezes não fazemos isso. E vemos próximos do nosso lado, reclamando, confessando algo, e nós nem uma oração conseguimos fazer, não é? Que o Senhor nos levante em nome de Jesus. Eu quero trabalhar com você um princípio aqui também, para a gente poder atender às necessidades das pessoas. Em Lucas 2, 52, vai falar que Jesus crescia em sabedoria, então fala de uma relação mental, de uma estrutura mental, em estatura, a parte física, e graça diante de Deus, parte espiritual, e dos homens, a parte relacional. Então as pessoas têm pelo menos essas 4 vertentes, essas 4 áreas, e nós podemos atender e abençoar as pessoas também nessas 4 áreas: mental, física, relacional e espiritual. Vou passar bem rapidinho por isso aqui, mas vê se faz sentido para você. Às vezes você está diante de um próximo, de alguém que está com um problema relacional. Como está a vida dessa pessoa em casa? Como está indo no casamento, namoro, vida familiar? Tem amigos próximos? Como são os seus relacionamentos no trabalho? Eles têm um ciclo saudável de amigos? Por que a gente tem que estar atento a isso? Porque às vezes você pode fazer uma oração pela pessoa, mas às vezes você precisa levar essa pessoa para uma célula. Vão comigo para a igreja. Não, a galera, o pessoal veio aqui do Power ontem, né? E eles queriam que eu jogasse o quê? Como é que é aquele twister? Falei, está repreendido, imagina eu com a mão para cá, o pé para lá, não ia rolar. Mas eles... E isso é bênção, porque às vezes na parte relacional, pessoas não conseguem se relacionar, não conseguem fazer amigos. E nós servimos as pessoas quando nós levamos essas pessoas ao convívio de podemos apresentar amigos, podemos inserir essas pessoas socialmente, e isso é ser bênção e é servir a vida das pessoas. Na parte física, como está a sua saúde em geral? Seu nível de energia parece bom? Estão fazendo exercícios regularmente? Seus hábitos alimentares são saudáveis? Mencionam não conseguir dormir? Às vezes essa é a queixa. Você pode fazer uma oração, pode trazer para a igreja, mas talvez o que essa pessoa está precisando é fazer uma caminhada. E às vezes você precisa de alguém que te puxe, não é assim? Você não tem ânimo nenhum para ir para uma academia, para fazer uma caminhadinha, mas aí vem um amigo e fala assim, vamos dar uma corridinha? Vamos jogar um basquete? A gente tem um time de basquete, viu, Thaís? Estou chamando o Eric, se Deus quiser,
ele vai com a gente lá jogar um basca, lá no Tancredão, na terça-feira. E às vezes é isso, irmãos. Ajuda a pessoa nessa área, na área mental. Existem sinais de ansiedade, alguma indicação de depressão, alguma mudança do humor, estão aprendendo algum padrão de pensamento prejudicial à saúde, mostrado anteriormente. E claro que você pode orar, levar para a célula, levar para a igreja, mas talvez essa pessoa precise que você marque um psicólogo para ela, que você marque um psiquiatra, talvez, leve essa pessoa para um tratamento, uma terapia, e você vai ajudar essa pessoa. E talvez é esse tipo de pessoalidade que nós precisamos enxergar e não espiritualizar tudo e perceber que existem outros caminhos que nós podemos servir, ajudar e abençoar as pessoas. E claro, a área espiritual. Sentem que está faltando algo em suas vidas, estão dispostos a aceitar que você ore por eles, demonstraram a curiosidade espiritual, iniciam conversas espirituais, estão se aproximando de Deus. Então tem gente que já começou uma palavra, uma conversa espiritual, falando, puxa, eu acho que Deus está agindo na minha vida, eu acho que Deus está longe da minha vida, sei lá, seja qual for, um gancho. É uma oportunidade de você inserir uma conversa espiritual, falar de Jesus para essa pessoa, falar do plano de salvação, pregar o evangelho para ela, orar com essa pessoa, e que nós possamos ser sensíveis a essas pessoas que estão perto de nós. Mas para isso, irmão, estou terminando, tá? Segura aí, fica firme. O que você precisa deixar de lado? Jesus troca a coroa por uma toalha. Ele troca a majestade dele. Ele estava próximo para ser preso, torturado e morto de forma muito cruel. E nos seus últimos momentos ali com os discípulos, talvez ele pudesse querer uma massagem, né? Galera, faz uma massagem nos meus pés. Eu preciso, né, de receber um cuidado a mais aí hoje. Não. Ele vai, amarra uma toalha na cintura e vai servir os discípulos. Ele vai lavar os pés daqueles discípulos. Meus irmãos, qual é a sua coroa? Talvez você diga, não, eu não tenho tempo para servir as pessoas. Eu não tenho tempo. Talvez a sua coroa, seja o seu tempo, que você idolatra e você gasta 100% com você mesmo, revelando o seu egoísmo, seu individualismo. Pode ser seu orgulho, a sua reputação. O que vão pensar de mim se eu fizer isso? Conforto. Talvez a sua coroa seja o conforto. Talvez pudesse colocar aqui sua privacidade. Não. O meu fim de semana é para mim. Eu não vou dedicar parte do meu fim de semana para servir outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho roupa para lavar, eu tenho roupa para passar, eu tenho comida para fazer, eu tenho a casa para limpar. E todos nós temos, não é verdade? Mas qual é a coroa, irmão? Que muitas vezes nós precisamos tirar para amarrar uma toalha na cintura e começar a fazer mais pelas pessoas que estão perto de nós. E para finalizar, 3 perguntinhas aqui para a nossa reflexão. O que você precisa deixar de lado para servir pessoas próximas? O que você precisa deixar de lado? Quais são as desculpas que você precisa deixar de lado? Eu não tenho tempo, eu não estudei o bastante, né? O pastor é que estudou, é ele que fala, é ele que prega, é ele que ora. E eu quero reforçar aqui o que eu já falei para vocês. A minha oração não vale mais que a sua, amém? A minha oração não é mais poderosa que a sua. A sua oração vale tanto quanto a minha. Eu sou humano tanto quanto você e preciso das suas orações. Orem por mim, tá bom? Orem pelo pastor. E nós precisamos entender isso. Que, pastor, vem cá orar por essa pessoa, pela minha casa. Tudo bem, eu vou, não dá nada. Eu estou aqui para isso, está tudo bem, pode me chamar. Mas às vezes é você que vai orar, querido. Você que vai orar por alguém na sua casa, no seu trabalho. A unção está sobre você. E essa é uma herança muito importante que nós não podemos nos esquecer da reforma protestante. A reforma protestante tira esse clericalismo, né? A igreja católica, que tinha os clérigos lá em cima e lá embaixo, né? Os leigos. E a reforma protestante, não, o sacerdócio é universal de todos os crentes. Todos nós servimos a esse Deus como sacerdotes e somos ungidos para esse trabalho.
e podemos abençoar as pessoas próximas a nós, você não precisa necessariamente ligar para o seu pastor ou para alguém mais. Você mesmo, meu irmão, vai lá, impõe as mãos, ora, expulsa o capeta, expulsa o demônio, está tudo bem. Vai lá e ora, vê Deus curando pessoas. Bênção de Deus, a unção sobre a sua vida, que nós possamos acessar esse poder do alto. Você acredita que pode acessar o poder de Deus e orar pelas pessoas? Pensa nisso, responde para você. Você crê nisso? Você crê que tem poder de Deus acessível? Não é sobre você, não é sobre o seu nome. Vai ministrar cura em nome do pastor Marcelo. Não é sobre você, não é sobre o pastor. É sobre o nome de Jesus, amém? Que está acima de todo nome. E nós podemos acessar. Está disponível, irmão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Recebereis poder. Esse poder é a palavra dínamos, que é da origem da palavra dinamite. Olha o que Jesus está falando. Recebereis dinamite, poder explosivo, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Meu irmão, não dá para a gente andar, né, inseguro, cabisbaixo. Será que eu oro? E se Jesus não curar? E se não acontecer? E se não fizer? Se as pessoas, o que as pessoas têm? Será que eu vou incomodar a pessoa? Vou chamar para ir na igreja? Vou fazer um telefonema? Não, irmão, vai, tem dinamite, tem poder de Deus sobre a tua vida. Seja a bênção na sua família. Você que vem na igreja, talvez seu marido não aceitou Jesus ainda, talvez sua esposa não fez isso, seus filhos, persevere em nome de Jesus, ore, impõe as mãos, o homem está dormindo lá, você vai lá, bota a mão, ora e abençoa em nome de Jesus, os seus filhos, sua casa, vai ungindo, deixa Deus te usar e deixa Deus abençoar e você vai ver os sinais acompanhando, em nome de Jesus. A quem você acha que Deus quer que você sirva essa semana? Quem você percebe que está precisando de uma oração, ok, vai lá e ora, mas talvez está precisando de uma terapia, e você pode ajudar essa pessoa aqui. Eu conheço um terapeuta legal, eu conheço um psicólogo legal, eu posso te ajudar a ir lá, eu posso marcar para você, eu pago uma consulta para você. Quem sabe você não ajuda alguém nesse sentido? Você está meio sedentário, hein, meu irmão? Você não quer jogar basquete com a gente na terça-feira lá? Vamos fazer uma caminhada? Glória a Deus que agora eu posso pregar sobre isso com autoridade. Um tempo atrás eu não podia pregar sobre isso, mas agora eu estou indo na academia e eu já emagreci, vocês estão ligados, né? E vou emagrecer mais, em nome de Jesus. Valeu, Pedrão, obrigado. Quem você pode servir essa semana, meu irmão e minha irmã? Pensa nessa pessoa aí. Talvez é o seu próximo, está trabalhando do seu lado, mora do seu lado. Talvez esteja dentro da sua casa, da sua família. Precisa de uma força, precisa realmente de pessoalidade, individualidade. Você não vai precisar expor o problema dela, mas talvez é quando você chama. Jesus fez com esse homem: vem cá no cantinho aqui. Eu não quero expor você, mas eu quero abençoar você, eu quero orar por você. Há algo que Deus vai fazer, e Ele deseja me usar e te usar para a honra e para a glória dEle. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar, pedindo para o Senhor derramar nesse lugar o poder dEle, o amor dEle, para que a gente possa ser discípulos e discípulas, apaixonados pela presença dEle, mas também sensíveis às pessoas ao nosso redor. Pai, nós oramos para que o Senhor afaste de nós todo o individualismo, ó Pai, desse século. Afaste de nós todo o egoísmo, Senhor. Nós queremos ser instrumentos Teus. Queremos ser, ó Pai, porta-vozes, ó Deus, do Teu amor. Queremos ser empoderados com o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Nós cremos, ó Pai, que há um poder que nós acessamos, ó Pai, pela fé. E nós podemos ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Deus, a começar em nós, talvez cada um que está aqui, nós precisamos dessa cura. E nós vamos nos levantar, nos posicionar e dizer: eu sou sarado em nome de Jesus. Há um poder de Deus sobre a minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama nessa noite, ó Pai, uma unção, ó Pai, de ousadia sobre nós, como igreja, como comunidade,
Tira toda a timidez, ó Pai, todo o temor, todo o medo, Senhor. Que a gente se posicione para ver o Senhor agindo nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor. Pense em alguém, talvez da sua família, do seu trabalho, da escola, na rua que você mora, eu não sei. Mas pense em alguém. E ora por ela agora. Ore por essa pessoa. Peça para que o Espírito Santo alcance o coração dessa pessoa. Derrame cura, restauração, renovo. Apresentamos diante de Ti, Deus, essas vidas. Usa-nos, ó Pai, para que o Teu amor seja revelado a elas. Tira de nós, ó Deus, toda a timidez. Tira de nós, ó Pai, todo egoísmo de querer só para nós. Uma oração para nós. Nós queremos, ó Deus, ministrar na vida das pessoas. E cada um aqui, não importa se tem 1 ano de igreja, se tem 5, se tem 10, se tem 1 mês. Todos nós podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Todos nós podemos transbordar, porque é o Senhor que tem agido nas nossas vidas. Se alguém cansado aqui, Senhor, sobrecarregado, alguém, ó Deus, se sentindo pesado, carregando um peso, Deus, em nome de Jesus, por meio do Teu poder, ó Deus, tira agora, Pai. Livra Teu povo, Senhor, de toda ansiedade. Livra, Deus, em nome de Jesus, para que possamos caminhar, ó Deus, em novidade de vida, em alegria, em esperança, vivendo o Evangelho e pregando o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Continue em oração enquanto nós cantamos. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração.